Que Deus abençoe muito nossa escola dominical. Hoje, como sempre, a gente está aqui para discutir, para conversar um pouquinho sobre essas questões que a gente está falando. A gente está falando sobre como ser cristão sem ser religioso. Lembrando que é uma escola dominical, mas recebi um pedido encarecido do pastor aqui, porque eu sei que vocês gostam de falar bastante. E aí tem gente que chega 1h da tarde em casa, fala: "Oi, Diego, está estendendo demais, quase 1 hora de pregação." Então eu vou fazer o seguinte, a gente conversa aqui, você anota. Puxa, achei interessante essa posição aqui da questão religiosa e tal, anota, e no final a gente vai ter 15 minutinhos. Fechado? Pode ser? Então a gente vai caminhar dessa forma. Então semana passada a gente trouxe a temática do cristão religioso no conceito da salvação. Então a ideia é que o religioso ele tem a ideia, ele tem o pensamento de que ele faz algo para Deus. Então o Alex trabalhou isso, né? Ele conquista, ele agrada a Deus. Ele trabalhou a questão de Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Para que ninguém se glorie. A gente entendeu isso, compreendeu isso com o Alex, né? Ele trabalhou essa relação, né, do cristão com a salvação, a questão da religiosidade nos três possibilidades, religiosidade como aspecto central da vida com Deus, produzindo espiritualidade, religiosidade muitas vezes atrapalhando a espiritualidade, e a espiritualidade fundamentada no relacionamento de Deus. A gente continua hoje ainda com essa temática do ser religioso, certo? Só que então a gente passa da questão salvífica para a questão prática, da vida cristã. Então a gente vai trabalhar alguns pontos em relação à vida cristã com o cristão, a religiosidade dele, o ser religioso. Eu quero começar primeiro com Filipenses 3. Hoje a gente vai ler bastante texto, então fica aí com a sua Bíblia aí, no celular, ou no papel também. Você que gosta de anotar, anota do ladinho, tá bom? Então a gente vai começar com Filipenses 3, 5 e 6. Tendo o primeiro nosso ponto aqui em relação à religiosidade fundamentando a espiritualidade, gera muitas vezes hipocrisia, soberba e maldade. A gente vai ver um pouquinho no exemplo de Paulo, aqui em Filipenses 3, 5 e 6, na questão da justiça, da lei, né? E a gente vai perceber um pouquinho sobre isso. O texto diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A gente inicia essa realidade de que muitas vezes a nossa religiosidade está fundamentando a espiritualidade. O que isso quer dizer? A gente tem vivido uma espiritualidade vazia porque a nossa religiosidade não é profunda, não é densa, não é aquele oceano da espiritualidade. E a gente começa com um exemplo de Paulo para mostrar para a gente, escrachar na nossa cara, que Paulo era extremamente zeloso. Ele era extremamente zeloso, tem outros textos, né? Atos 8:1, olha como que ele era zeloso, ele estava consentindo na morte de Estevão. Tem outros textos também que apontam isso, Atos 9, 1 e 2, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Paulo, ele tinha uma religiosidade profunda? Não. Ele era bom de lei. Ele era bom de cumprir regras. Ele era um judeu nato. Ele era um fariseu, ele conhecia, ele detinha todo o conhecimento da lei, ele sabia fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Queridos, muitas vezes a nossa religiosidade está fundamentando a espiritualidade. Isso tem feito que a gente vá para um caminho de soberba, hipocrisia e maldade. Você não percebe isso em Saulo aqui? Que depois se torna Paulo, depois da conversão, no caminho de Damasco? Você percebe claramente isso. Então Saulo, ele era zeloso, entendia tudo das leis, mas era extremamente hipócrita, soberbo e cheio de maldade. Eu olhando para a história de Paulo aqui, né, de início, eu fiquei pensando em algumas frases que a gente fala, né? Como a nossa vida religiosa
tem sido uma história de soberba. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O quanto a nossa história não tem sido aquela ideia de gabar-se. Então, eu sou zeloso, faz muito tempo que eu estou aqui na igreja. O ponto, queridos, que eu coloquei aqui para vocês é a nossa história com Deus, a nossa religiosidade, porque tem religiosidade. Igreja é religião. A palavra religião tem a ver com religare, né, do latim, é religação com Deus e religação com os irmãos. Então, religiosidade existe. O ponto é quando ela é vazia e feita apenas para as coisas, e feita apenas para as pequenas coisas, como abrir igreja ou fechar igreja, como sentar ou não sentar, como levantar ou não levantar, como abrir a Bíblia nesse momento ou não abrir, como olhar para o slide ou não olhar. Quando eu estou fechado em coisas pequenas, em métodos, aí sim, essa religiosidade é extremamente vazia, porque é um fim em si mesmo. E aí, você começa a pensar na sua história, né? O quanto você usou a sua história de religiosidade para gabar-se, ou o quanto você usou a sua história de religiosidade, de espiritualidade, para servir pessoas. Porque Paulo aqui, você encontra um exemplo em que a religiosidade dele baseou uma estrutura de hipocrisia, de soberba, de angústia, de perseguição. Então a história religiosa de Paulo, como judeu, como fariseu, como detentor da lei, como aquele que ia, prendia, fechava, jogava na prisão, toda essa história não era para servir a igreja, não era para servir os judeus, era para mostrar o quanto Paulo era bom, o quanto Saulo era bom. E aí, quando Paulo encontra, ou melhor, quando Cristo encontra Paulo, ele começa a mudar esse discurso. A pergunta para a gente, logo nesse início aqui, é o quanto a sua história religiosa serve as pessoas. Diego, eu tenho 35 anos de espiritualidade. Eu tenho 60 anos de IPB. A pergunta é, o quantos desses 60 anos serviu pessoas? O quanto disso fez com que você amasse mais pessoas, elogiasse pessoas, se envolvesse no ministério da pregação, no ministério do serviço, do cuidado, da oração. É isso que eu estou olhando para ele, porque quando a nossa religiosidade fundamenta a espiritualidade, ela sempre vai gerar uma espiritualidade vazia. A gente vai trabalhar com dois polos aqui. Uma espiritualidade profunda, que é uma religiosidade densa, porque eu não posso deixar também a religiosidade de lado. Mas eu preciso entender que a religiosidade não pode ser um fim em si mesmo. Ela tem que apontar alguma coisa. E esse apontar é apontar a Cristo. Se a tua religiosidade aponta para Cristo, aponta para as pessoas no serviço, ela é uma religiosidade profunda, baseada na espiritualidade. Estou falando para ninguém parar. Agora o Diego está falando que religiosidade não serve. Não, serve quando ela é profunda, quando ela é densa e quando ela está calcada na espiritualidade em Cristo Jesus. Quando nós começamos uma religiosidade vazia, você consegue perceber que você começa a se importar cada vez mais com detalhes. Os detalhes falam sempre mais alto. Mas a religiosidade vazia, né, ela piora muito a nossa vida. Eu coloquei outra parte do texto aqui, mas ali em Filipenses ainda 3, né? Olha que interessante, olha a virada de Paulo, né? A partir do versículo 7. Olha como virou, né? Olha como a história dele religiosa aponta para Jesus. Vai dizer, né, o texto, Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, a lei, o farisaísmo, as obediências, a religiosidade vazia, para mim isso era lucro. Olha que interessante, ele está dizendo isso. E isto considerei perda por causa de quem? Por causa de Cristo. Ele está dizendo, a religiosidade minha, vazia, vã, passada, ela era perda, não vale mais nada. Por quê? Porque agora eu encontrei a espiritualidade profunda em Cristo Jesus. É isso que ele está mostrando para a gente. Enquanto a nossa religiosidade não estiver calcada em Cristo, a gente vai viver a pior vida de todas. Sempre pensando nos detalhes, detalhes e mais detalhes.
E ele vai continuar, né? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se esse homem vem aqui à frente da Igreja Presbiteriana do Brasil e começa a falar que as coisas passadas, que alguns apertos, algumas questões de símbolos, de ordens e tal, é refúgio por causa de Cristo, talvez a gente ficaria assim, eita, pastor Carlos, tira o Paulo aí da frente, está falando muito contra a nossa tradição, está falando muito contra os nossos símbolos, está falando muito sobre as questões humanas. Nós queremos massagear o nosso ego, e quando a gente começa a viver dessa forma, sempre colocando as obediências que a gente criou, Eu nunca esqueço a frase do Carlos César. Quando eu cheguei aqui, ele falou para mim, Diego, eu acho que se Cristo voltasse agora, entrasse nos nossos seminários, ele olharia para aquelas bibliotecas enormes, mais de 1 milhão de livros, e falaria que não era para ser tudo isso. Não era para tanta coisa. Um evangelho simples, profundo, mas simples. Então é isso que ele está dizendo, olha, mas para mim era lucro, viver na religiosidade vazia era lucro, era uma vida importante, mas eu deixei tudo por causa de Cristo. A pergunta para a gente é, o que você tem colocado como lucro? O que você tem se envolvido como lucro? O que é o mais importante? Tem a ver com a sublimidade de Cristo? Porque é isso que Paulo está falando. Eu deixei todas essas coisas por causa da sublimidade de Cristo. Cristo é o meu refúgio, Cristo é o meu Salvador, agora é Ele que vive em mim. Quando a igreja começar a pensar mais dessa forma, ela começa a entender esse poço sem fim de espiritualidade profunda em Cristo Jesus. Mas a religiosidade também, além de jogar a gente para um beco de lei irrepreensível, muitas vezes piora a nossa vida, né? Você pode perceber em Mateus 23, peço que você abra sua Bíblia, nós temos grandes exemplos de religiosidade vazia com os fariseus. Mas olha como ela piora a nossa vida, né? Mateus 23, 13 a 15. Uma religiosidade que não é fundamentada na espiritualidade que vem de Cristo, ela piora a nossa vida. Diz assim no texto, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Tem outro texto interessante, para a gente ver a questão da agressividade. Dá uma folhada em João, no 5º capítulo, João 5, versículo 18. Olha como a religiosidade, essa presença do farisaísmo em nossa vida, ela piora a nossa vida, ela nos empurra para uma vida solitária e que aponta muito o dedo. Vai dizer assim, né, no 5:18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Muitas vezes, e isso é importante a gente dizer nesse momento, muitas vezes, a nossa religiosidade, a nossa carteirinha de cristão, tem sido usado para matar pessoas. Tem sido usado para ódio. Tem sido usado para destruir pessoas. E é isso que o texto está dizendo. Essa religiosidade vazia, ela está piorando a nossa vida, porque cada vez eu fico com mais ódio. As pessoas não podem ser diferentes de mim. Religiosidade vazia nos empurra para um lugar onde eu fico sozinho, solitário. E eu sou o detentor da verdade absoluta. E eu mando nas pessoas, e eu consigo, e eu posso, e eu faço, e eu vou atrás, e quem entra no meu caminho, eu destruo. O que os fariseus faziam naquela época? Colocavam pesos sobre a população,
Aí tem aquele texto de Mateus 9, se eu não me engano, na viradinha, 34, 33, que ele vai falar, olha, o povo está cansado, sobrecarregado. Jesus percebe isso e ele diagnostica, ele fala, por que eles estão cansados? Porque eles não têm um pastor. São ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque os fariseus não eram pastores. Fariseus não eram essa ideia de acalmar o caminho, de trazer paz para esse caminho. Eles não eram. E aí, essa é a pergunta para a gente. O quanto da nossa religiosidade tem servido e tem amado as pessoas ou tem odiado pessoas? Falar sobre isso numa época de eleição, rapaz do céu. Será que nossa igreja não está matando gente? Será que a nossa igreja não está discordando só por discordar? Será que a nossa igreja não está muito parecida com esses fariseus que se levantam, detentores da verdade? Você pode entrar no céu, você pode entrar no céu. Opa, você não pode entrar no céu, porque pensa diferente. Gente, sinceramente, a gente está rebaixando a igreja triunfal de Cristo Jesus em questões políticas. Não é possível. A igreja rebaixando, pensando nas questões políticas, pensando nas coisas deste mundo e vivendo elas e querendo colocar a goela abaixo nas pessoas. Eu não sei o que você vota, mas é verdade, não é possível que a nossa igreja triunfante, vitoriosa, que foi comprada, redimida por Cristo Jesus, está vivendo uma porcaria dessa. Não é possível. Não é possível que foi sempre assim, não foi, não se falava tanto assim. E agora a gente é empurrado para esse ambiente, onde as pessoas apontam e falam, você tem que se decidir, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo, você tem que comprar um pacote, você tem que... Queridos, a Bíblia é suficiente. Se a gente não entende, compreende isso e não vive isso, a gente vai ficar à mercê dessa sociedade. Se A ou B vai entrar lá na frente... Esse é o nosso papel, como que eu vou colocar esse púlpito refém de presidentes ou governadores? Queridos, isso aqui é muito mais poderoso do que o seu candidato. Não faça com que a igreja verdadeira de Cristo Jesus se submeta a qualquer homem, não é assim. Por isso que Paulo levantou, não. É refúgio para mim as coisas deste mundo. Eu não quero viver desse jeito. E aí Jesus perfeitamente levanta, ai de vós, fariseus. Esse texto de Mateus 23 é uma profecia de Jesus, né? Tem um termo na teologia, mas eu esqueci, que é um atento para aquele povo, que é como se fosse uma disciplina em palavra. Ai de vós que ficam vivendo desse jeito, brigando por qualquer coisa, apontando as coisas para este mundo e deixando de apontar para os céus. Pergunta para a gente qual é a sua religiosidade? Se é vazia, você vai ficar cada vez mais agarrado nas coisas deste mundo. Se é profunda, você olha lá na frente, bendito o Cordeiro que está vindo. Ele está chegando. Glória a Deus por Ele. Eu olho lá na frente. Eu penso lá na frente. Eu me coloco lá na frente. Eu ajoelho pensando lá na frente. Eu vivo as misericórdias de Deus que se renovam cada manhã nessa terra. Mas eu olho lá para frente. Eu caminho lá para frente. E isso tem que encher nosso coração. Isso tem que transbordar nosso coração. Passamos por perrengues aqui nessa terra, mas isso tem que encher nosso coração de olhar lá para frente. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, está vindo. E aí a gente vai ficar submetido às coisas deste mundo, com o glorioso Deus Todo-Poderoso, Rei dessa terra, Rei da nossa vida. Ei, Deus, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Mas o texto vai continuar. A religiosidade tem muito a ver com atividades, né? Mateus 7, 22, olha que interessante. Mateus 7, 22, ainda nessa questão da religiosidade, como ela é vazia quando eu fico em detalhes.
Vai dizer assim, Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O religioso vazio, sem profundidade, sem a densidade do evangelho, ele sempre vai se envolver com detalhes. Sabe qual que é o fim dele? Eu não te conheço, meu filho. Você imagina você ouvir de Cristo Jesus que Ele não te conhece e você derramou 80 anos da sua vida numa religiosidade barata e vazia, aonde estava fundamentado no teu coração, nos teus desejos, nas tuas vontades, naquilo que as pessoas colocam ou a instituição coloca? Você imagina? Senhor, eu cheguei aqui, que bênção, o Senhor é o meu Deus Todo-Poderoso, em Teu nome eu proclamei, eu coloquei as virtudes do Senhor, eu expeli demônios, as pessoas tinham medo de mim, eu conheço todas as coisas, eu sei o Salmo 119 de cor, eu sou bom naquilo que eu faço, eu estou aqui, Senhor, Senhor, me recebe, ou melhor, eu estou recebendo você, Cristo Jesus, dá licença que eu vou passar. E a resposta de Cristo é: eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Você ouvir isso da boca de Cristo Jesus, é disso que ele está falando. Religiosidade vazia faz com que você não conheça a Cristo Jesus. Você não consegue conhecer a Cristo Jesus. Porque é religiosidade, é detalhes, é maneiras de se fazer. Tira o foco de Cristo Jesus. Eu lembro que no seminário se falava muito sobre um termo, chamava assim, igreja cristocêntrica, que é colocar Cristo no centro. Não é mais antropocêntrica, né? Tirar o homem, tira o homem do centro, e nós precisamos permanecer numa igreja cristocêntrica. Mas eu acho que eu digo um pouco mais, não só uma igreja cristocêntrica, mas uma família cristocêntrica, uma vida cristocêntrica. Uma vida que deixa de apontar as nossas coisas e coloca Cristo no centro. Olha, já não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Então são os desejos dele em mim. É o modelo de igreja dele em mim. É o modelo de família dele em mim. Não são mais as minhas coisas. E é interessante que o religioso ele sempre vai ficar apertadinho nessas coisas. Olha, eu expeli demônio. Diego, tô bom no ministério. Expeli demônio. Só um parênteses aqui rapidinho. Antes de eu ir para o seminário, eu tinha uns 17, 18 anos, estava lá em Jambeiro, um cara caiu endemoniado dentro do carro comigo. Eu falei, Deus do céu, eu nem fui para o seminário. Eu nem tive matéria de expelir demônio. E não tem, né, também no seminário, não tem matéria de expelir demônio. É vida, é vida, é vida. É por causa dele. Porque se tivesse matéria de expelir demônio, eu estou colocando a ferramenta no homem. Então o homem expele demônio? Não, é por causa dele. Os discípulos falavam assim, olha, sai em nome de Cristo. Acabou. E esse homem começou a burdoar lá dentro do carro. Eu saí do carro com medo. Eu falei, esse cara vai virar o ninho que eu estava. Meu Deus do céu. E aí eu saí de lá com muito medo, né? Quase fazendo xixi na calça. Aí dei um passo para trás, o cara lá doido, lá demoniado e tal. Eu orei, eu falei, ó Deus, tem misericórdia de mim, novinho. E aí eu comecei a perceber que não é a gente. Desde o início não é a gente. É Deus que faz. É Deus que trabalha. É Deus que coloca. Mas tem gente achando que é a gente. Tem gente colocando que é a gente. É isso que o texto está dizendo. Olha, expeli demônios. Falei no teu nome. Preguei, profetizei. Sou teu. Ei, migão, você não é meu não. Eu não te conheço. Espiritualidade começa lá no quarto, de joelho no chão. Sozinho. Sem mostrar. Sem colocar, ou melhor, na nossa época, sem postar, sem proclamar, você e Deus num quarto de guerra. O quanto disso tem sido verdade na nossa igreja, queridos? É difícil a gente lidar com isso, porque mexe com o nosso ego,
porque quando eu olho para um texto como esse, eu percebo que sai totalmente das minhas mãos. E é a vontade dele que sobressai. Mas a gente vai continuar. Lucas 7, 32. Interessante como o religioso, ele fica apontando o dedo para os outros. Esse texto eu vou ler rapidinho. 7, 32, 35. São semelhantes, quem são? Os fariseus, né? Os doutores da lei. São semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Então ele está mostrando que, olha, o fariseu ele é mimimi, ele é chatinho, porque ele faz as coisas para ser visto. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Eu venho aqui e a ceia está bem montada, bonitinho. Se eu tenho uma perspectiva religiosa e farisaica, eu entendo que as pessoas precisam entender que eu que fiz. Então eu quase monto a ceia, eu não sei quem está montando a ceia, né, mas não estou dando indireta, viu gente? Só dei o exemplo da ceia. Mas coloca a ceia aqui, e aí atrás eu coloco o nome, Carlos César. É o Carlos que fez a ceia, para que as pessoas olhem para mim, para que as pessoas entendam que fui eu que fiz. É isso, é mais ou menos isso. Ele é melindroso. E aí, quando as coisas não saem do jeito dele, ele fica chateado. O texto diz, eu toquei flauta, vocês não dançaram? Fiz as coisas, vocês não estão entendendo? Que é para vocês? E aí, quando sai do caminho, quando sai da perspectiva dele, ele fica doido. E aí já é uma pergunta para o nosso coração. Quando os planos saem um pouquinho da sua maneira, você fica meio doido? Você fica meio bravo? Você fica aí transtornado? E você quer descontar nas pessoas? Porque os fariseus eram assim. Eles descontavam nas pessoas quando as coisas não saíam do jeito dele. Por que eles matavam Jesus? Por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus era totalmente diferente dos fariseus. Era outro caminho. O fariseu falava não pode. Jesus falava assim, não, peraí, por que não pode? Que motivo é esse? Os seus discípulos não lavam a mão? Que isso? Você percebe? O fariseu sempre vai colocar o peso da lei. Cristo sempre colocará o peso da graça. Eu não estou deixando a lei de lado. Cristo não veio para deixar a lei de lado, mas ele se submete a essa lei e ele mostra, eu cumpri toda a lei. Quem cumpriu perfeitamente essa lei? E por intermédio desse cumprimento em Cristo, eu hoje tenho vida. E vida em abundância. Porque ele fez por mim. Ele caminhou por mim esse caminho. Interessante, a gente fica se envolvendo cada vez mais com a tradição. Tem uma história interessante em João 5. Caminhem comigo lá, em João 5. Você conhece bem essa história? Em João 5, 9, até o versículo 11. Olha que interessante. Olha a realidade do fariseu. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus aos que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Um pouquinho mais para frente, 15, 16. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas O fariseu, ele nunca vai ter o pensamento na pessoa. O religioso vazio, ele não tem o envolvimento com a pessoa. Ele tem o envolvimento naquilo que aquela pessoa pode dar. Então é uma troca. Exemplo claro aqui do texto. Jesus curou no quê? No sábado. Podia curar no sábado? Não podia. O fariseu ficou chateado por quê? Porque curou no sábado. Em algum momento o fariseu fica feliz porque o homem foi curado? Então, é a lei acima da cura. É um mandamento acima da realidade da restauração. Olha que coisa incrível. Olha que pensamento raso. Então é aquele irmãozinho seu, da sua família, que está vivendo bem. E aí você fala assim, mas você não pediu ajuda para mim? E o cara está crescendo financeiramente, está na profissão, tranquilo, está sendo justo e tal. Mas a beleza dele de conquistar não envolveu aquele outro.
então o outro fica chateado. Eu vi uma frase lá na conferência que a gente foi, essa semana a gente foi numa conferência, lá na Fiel, Conferência Fiel, muito boa, foi bênção pra gente. E o menino falou assim, um dos pastores lá, falou assim, a gente ora por avivamento, a gente ora muito por avivamento, derramamento do Espírito Santo na igreja em oração, só que não pode acontecer na igreja vizinha, tem que acontecer na nossa. Porque se acontece na igreja vizinha, não é avivamento. Não é avivamento. Olha que sentimento que a igreja cristã começou a se envolver. Um sentimento de milindre, um sentimento vazio, de que se não for na nossa, não é verdade. Que se não for na sua vida, não é verdade. É isso que os fariseus eram. Se envolviam só com aquilo que era deles. Só com as leis que massageavam o próprio coração. Isso é muito profundo, queridos, muito profundo, e a gente precisa pensar. E aí depois a gente entende, né, que eles são filhos do diabo, né, Jesus, como que ele avalia o religioso vazio? Lá em João 8,44, não precisa ler, a gente vai correr um pouquinho mais, mas eles são filhos do diabo, né, pedra de tropeço, Mateus 23, 13 a 14 também. E aí a gente entende que, resultando nisso, uma religiosidade vazia sempre vai atrapalhar a sua espiritualidade. Então, lembre disso. Não calque a sua espiritualidade naquilo que você faz, mas calque a sua espiritualidade naquilo que Cristo fez. É isso. É por intermédio dele, não é nosso. É por aquilo que ele fez, não é nosso. Então, eu tenho uma vida poderosa de oração. Não, pera aí. Cuidado, porque senão a gente começa a entrar naquela ideia de que aquela mulher tem uma oração poderosa. Chamar o pastor, porque o pastor é pastor ungido. Pastor, vem aqui em casa que eu comprei um carro novo. Muita gente fazia isso, ou faz ainda. E aí, tendo a ideia, eu quero trabalhar aqui a questão do motivo. Tendo a ideia de que o pastor é mais forte que você. Né? Então, vou chamar o pastor. Pastor, ora nos pneus. Né? Ora no motor, unge, passa o óleo ali em cima do motor. Essa é a ideia, queridos. O pastor é sacerdote real, como eu e você. Somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É dele, é por meio dele, é para ele. Então é parar de colocar essa religiosidade na prática mesmo. Então essa religiosidade atrapalha a espiritualidade, a gente começa a perceber isso. Paulo ficou extremamente frustrado, olha em Romanos 7,14 comigo, olha como ele ficou frustrado quando ele começou a perceber que essa religiosidade vazia acabava com ele, e ele começou a compreender que era Cristo nele. Romanos 7,14, 15 diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto, o que não quero. Começou a compreender, começou a entender, opa, religiosidade vazia, lei sem fundamento, lei sem apontar a Cristo, é uma lei que aponta para mim mesmo. E o meu eu, a minha carne faz o que eu não quero. O meu espírito batalha. O meu espírito coloca, não faça isso, não viva dessa forma. Mas a minha carne está rendida, colocada aos pés do pecado. E é isso que ele está colocando, uma religiosidade que sempre atrapalha e que traz frustração. Né? 1 Coríntios 9, 27 também vai dizer, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É isso, essa é a realidade. Né? Outro texto, em Gálatas 5, de 3 a 8, vai dizer, né, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, se você quer ficar sendo justificado pela lei vazia, religiosa, né, sem profundidade, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, versículo 5, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando Paulo fala uma questão dessa, ele arrebentou os judeus. Foi algo extraordinário. Ele está falando assim, olha, não é circuncisão,
não é incircuncisão, não é judeu, não é mais gentio, não é mais nada disso. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Isso acaba com aquele preconceito de raças, muitas vezes, que os judeus tinham dos gentios. Olha, Cristo veio para judeu, para gentio, para brasileiro, para nordestino, para baiano, para paulista, para jamberense, para todos. Aqueles que confessam a Cristo Jesus, esses serão salvos. Então o religioso, ele sempre está nessa busca, mas ele é frustrado, ele não consegue viver. E essa importância pelo secundário. A gente precisa lembrar que aquilo que vai mudar a nossa realidade é Cristo Jesus. E aí eu quero caminhar com esse último ponto. A espiritualidade densa e profunda expulsa a religiosidade vazia e superficial. Segunda carta de Pedro, 3,18, porque a gente precisa ter uma resposta. Diego, entendi, sou religioso vazio muitas vezes. Tá, como que eu passo por uma profundidade? Como que eu passo por uma religiosidade densa, concretizada, poderosa em Cristo Jesus? Aí a gente vai caminhar com alguns textos aqui. O foco é o relacionamento, conhecimento e seguir a Jesus. 2 Pedro 3,18 vai dizer, antes, eu gosto desse antes, por quê? Porque para a gente faz todo sentido aqui. Eu falei da religiosidade vazia, eu falei do fariseu, eu falei daquele que se acha. Antes, agora vamos mudar, vamos lá. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Diego, como que eu bato na minha religiosidade? Como que eu posso rebaixar a minha religiosidade vazia? A resposta é com a profundidade, com a graça, com o amor de Cristo Jesus. Diego, como que eu faço isso? Como que eu posso viver dessa forma? Eu entendo, eu não estou batendo aqui que o esforço não é necessário, sim, uma vida de santificação, uma vida de pureza sexual, uma vida onde você tem uma devoção, um envolvimento na palavra de Deus, mas tudo isso é porque um dia você compreendeu e você está compreendendo hoje novamente que é pela graça que sois salvos. E é mediante a fé e não vem da gente, nem o viver, nem o morrer. Como que eu posso viver dessa forma, entendendo que o meu esforço é por gratidão? É gratidão. Você vem aqui de manhã, sendo que tem todas milhares de coisas em São José dos Campos para você fazer, e você sabe que muitas vezes é um esforço. O filho veio sem a meia, e a esposa esqueceu a lente, está com um olho só com a lente, o outro está sem lente, está me vendo meio caolho, esqueceu as coisas, não fez muito bem as coisas. Eu estou aqui, mas estamos aqui. Aí você tem que colocar esse esforço e falar, Cristo, é pelo Senhor. Estou aqui sem a lente, está meio ruim aqui de ver. Esqueci a Bíblia, mas sentei do lado de um irmão que não esqueceu, o irmão mais crente que eu. E eu estou aqui. Eu estou aqui, um pouco acabado, um pouco destruído, um pouco desestimulado, com algumas frustrações da vida, com algumas dificuldades. Mas eu estou aqui. E Deus derrama graça sobre graça na vida do nosso coração. Ele começa a derramar, renovar através da palavra dele, que é dele. Que é dele. Tem uma arte do século XVI, esqueci o nome do pintor, mas ele pintou Lutero pregando. Eles falaram lá na conferência, muito bonita, eu esqueci de trazer. Mas ele pintou Lutero pregando, Lutero pregava, o povo estava um pouco mais distante, e entre Lutero e o povo tinha uma cruz de Cristo. E o povo, na hora que Lutero estava pregando nessa arte, vou ver se eu consigo trazer para a noite, para pelo menos mostrar depois, ou na semana que vem. E Lutero estava pregando na capela, ele um pouco mais alto, né? As capelas daquela época, ele ficava mais alto assim, né? E ele pregava, e a pintura é tão bela, que mostra os fiéis olhando para a cruz e não para Lutero. Pregação é isso. É você não olhar para a gente. É você olhar para a cruz que a gente está pregando. Vida diária, religiosidade profunda, densa, calcada em espiritualidade, é quando as pessoas não conseguem mais nem ver você.
quem que é aquele seu Samuel mesmo? Quem que é aquele Adalto? Estou lembrando. Ah, o menino que cantava do Evangelho. Lembrei. Esqueci o nome dele, mas lembrei de quem que ele falava. Esse é o Evangelho de Jesus, queridos. É quando seu nome é perdido na história. A gente nem lembra mais. Quem aqui lembra do nome do bisavô completo? Ninguém lembra. Nem do avô completo lembra. É isso. Porque a gente passa, a gente vai flutuando nessa terra. Porque é Ele que tem que viver na gente. Essa é a espiritualidade que a gente aprende. Mas vamos dizer, vamos tentar uma resposta, né? Romanos 8, 11 a 16 vai dizer, né, qual que é esse aspecto principal de superar a religiosidade. É com certeza a presença do Espírito Santo. Nós somos tradicionais, nós somos reformados, então nós cremos com certeza no mover do Espírito Santo, que vem e habita em nós. O texto vai dizer, né, Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Olha só que interessante, o corpo mortal sendo envolvido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo muda a sua vida, os seus membros, por meio do seu Espírito que em vós habita. É isso, andai no Espírito, né? Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Você quer correr da religiosidade vazia? Chega em casa hoje e se derrama e pede que o Espírito Santo corrija a tua vida. Qual que é o papel do Espírito Santo, queridos? Corrigir, apontar para Cristo. Ele é derramado sobre nós e agora eu começo a viver essa vida intensa, porque é Ele que vive em mim e aleluia. É isso, é disso que Paulo está falando, é disso que as cartas estão falando. É como que eu começo a viver dessa forma? Fruto do Espírito. Né? Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso, quanto o Espírito está vivendo mais em mim, cada vez mais em mim, eu vivo nessa graça. Eu quero só terminar, encerrando aqui, né, com Efésios 5, 18 e 20. Quero dar uma amarrada, entender que eu vivo religiosidade vazia muitas vezes, eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo Jesus, e essa submissão me empurra, me envolve para uma realidade do reino Jesus. O reino de Jesus, Efésios 5, 18 a 20 vai dizer, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Pessoal, para aqui esse texto. Cuidado, não se embriaga com vinho. Olha a cervejinha. Cuidado, toma cuidado com isso. Aí beleza, o povo fica lutando a vida inteira contra o vinho, isso e aquilo, tal. Porque o povo não continua o texto. Olha que interessante. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Ou a pessoa luta a vida inteira contra o vinho, mas deixa de encher do Espírito Santo. A luta contra a carne, a luta contra as coisas deste mundo, os pecados deste mundo é não lá, e sim aqui. Toda negativa na palavra de Deus tem uma positiva ao lado, então não vos embriagueis, não viva dessa forma, não caia nos pecados deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para terminar, ele vira e fala assim, tá bom, vocês são complicadinhos, têm dificuldade para entender o texto, vou explicar para vocês o que é enchei-vos do Espírito Santo. O texto vai continuar, como que é? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre o quê? Graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A pessoa fala, Diego, sou muito religioso, mas não canta a música que abençoa a Deus, não vive nessa exortação mútua, não vem para a igreja,
Quer exortação como? Sentado em casa? Como que vai ser exortado? Se não vem, não participa da comunhão do corpo. É isso que o texto está falando, olha, enchei-vos do Espírito. Vou falar para vocês o que é enchei-vos do Espírito. Aqui nós encontramos a religiosidade profunda, densa, que é calcada na espiritualidade em Cristo Jesus. Eu começo a viver dessa forma, falando entre vós em salmos, entoando hinos, cantando, exortando pessoas, sendo grato a Deus Pai. Qual foi a última vez que você agradeceu por Cristo Jesus? Você só agradece quando é ceia? Cuidado, hein? Porque se você começar a caminhar dessa forma, você cai na religiosidade. Perceba, os símbolos da nossa igreja, a vida prática da nossa igreja, aquilo que nós vivemos muitas vezes pode ser bênção ou maldição. Você pode se envolver na ceia como meio de graça, a gente entende isso. Na ceia como meio de graça de uma forma errada e religiosa. Pai, estou chegando, arruma a ceia que o seu filho está aqui. De forma vazia, de forma apontando para ele mesmo. Pai, cheguei na ceia, não era nem para eu estar aqui. Tem misericórdia de mim. E é isso que é o enchei-vos do Espírito Santo. Falando em hinos, cantando louvores, exortação mútua do Evangelho. E principalmente, para a gente encerrar, a gratidão em Cristo Jesus, em Deus Pai. Se você quer saber se você é uma pessoa religiosa, vazia, você precisa entender e ver e olhar para a tua vida se ela fala mais de você ou de Cristo Jesus. As pessoas conhecem mais você ou o Deus que você serve? É isso. As pessoas conhecem mais o seu nome, a sua família, que tem um nome muito bonito? Ou as pessoas conhecem o Cristo que você serve? Que Deus tenha misericórdia da gente, queridos, e que a gente lembre que o nosso Cristo Jesus é a água viva que mata a nossa sede. Amém? Eu queria encerrar, mas passando para vocês, se alguns quiserem, a gente tem 5 minutinhos aí, 10 minutinhos. Eu não consigo dar conta de dar tempo para vocês, queridos, desculpa. Eu começo a me empolgar e vai como se fosse pregação. Mas se alguém quiser colocar algum ponto, alguma questão, fica aberto aí uns 5 minutinhos finais. Se não, a gente encerra já com uma oração. Tá bom? Pode falar, querido. Sim. É ponderar, né? Tem um livro do Bonhoeffer que ele fala sobre isso. Às vezes a gente tem vivido uma graça barata. Essa graça barata é a graça que é só envolvida no domingo. Participo, estou aqui, me envolvo. Mas durante a semana, não. Sabia que você era crente. É o crente 007, né? Ele só está enrustido ali, mas na hora que encontro o crente, eu lembro disso na escola. Porque eu muitas vezes fui esse 007. Aí um cara olhou para mim e falou assim, eu te vi na igreja. Eu puxava para o canto, falava, fala baixo, o pessoal não sabe que nós é crente, senão eles vão ficar olhando para a gente. Queridos, que Deus abençoe muito nossa vida. Quero ter um tempo de oração com vocês. Peço que você baixe a cabeça. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco poderosamente. E nós compreendemos a Tua palavra como viva, santa, eficaz, cortante, e que muda e que transforma a nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai. Hoje nós estamos aqui como um povo eleito, uma nação santa, escolhida pelo Senhor, para proclamar as virtudes do Senhor. Quebra as nossas virtudes, quebra os nossos desejos, quebra as nossas vontades. Humilha-nos, Senhor. Esse é o nosso pedido. Que o Senhor viva em nós e que o nosso nome morra conosco quando o fim chegar. E que a Tua graça seja a melhor coisa desta vida e que vivamos dessa forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos. Logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui com vocês.